Quanto tempo faz que você não escreve uma carta? Aliás, se eu perguntasse para você o valor de um selo, você saberia me responder? Pois é, com toda essa tecnologia hoje, e-mail, telefone, celular, parece que a carta ficou um tanto quanto obsoleta, né? Inclusive no final de ano, você não encontra mais nenhuma promoção incentivando as crianças a escreverem cartas para o Papai Noel. Fica mais fácil hoje acreditar em Papai Noel do que acreditar em carta, não é mesmo? Pois é, mas a carta, não só o seu significado, mas a carta propriamente dita, tem uma relação muito importante com o cristão. A própria Bíblia diz que nós somos cartas de Cristo. E como cartas que somos, a nossa vida deve ser lida. Quer um outro exemplo muito importante? O nosso manual de instrução, a nossa regra de fé, a Bíblia, ela é composta em grande parte por cartas. Cartas que foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, justamente para o grupo de cristãos que se formava na época. E nesse trimestre nós vamos falar sobre as cartas de João. João é um discípulo espetacular, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de lidar com as pessoas. Inclusive João foi considerado discípulo do amor. Um exemplo legal, olha só. No Evangelho de João você não encontra a palavra milagre, mas você encontra a palavra sinal. Dos 4 evangelistas, João foi o que se preocupou em mostrar o caráter divino de Cristo, a natureza divina de Cristo. E agora nas cartas dele, o que ele aborda? Você tem que pensar pelo seguinte aspecto. João estava escrevendo para uma igreja que estava em formação. E como uma igreja, um grupo de pessoas, muitos problemas surgiram ali naquela ocasião. Olha só que interessante. Falsos mestres espalhando erro entre os santos. Pessoas disseminando doutrinas que não tinham nada a ver com aquela doutrina original que foi pregada e ensinada por Cristo. Posições estranhas quanto à natureza de Cristo, se Cristo era divino, se Cristo era humano. Briga por posições, por cargos dentro da igreja. Erros teológicos se espalhando entre os membros. Até estranha um pouco, né? Dá a impressão que João não está escrevendo para o povo daquela época, não. Dá a impressão que João está escrevendo para hoje. Porque todos esses problemas nós encontramos na igreja hoje. Eu pergunto a você, será que tem como desprezarmos essas cartas e esses ensinamentos hoje, já que eles se mostram tão atuais? Parece que não, né? Pois é. E é nesse trimestre que nós vamos aprender a lidar com esse tipo de situação. Porque cada dia que passa, o inimigo vai tentar se infiltrar de forma mais insistente e mais ativa no nosso meio. E nós precisamos estar preparados, entendendo bem a palavra de Deus, o que Deus quer dizer para a gente, como que Deus quer que ensinemos as pessoas, e aí então, com certeza o inimigo não obterá êxito em disseminar doutrinas falsas dentro da igreja. Um outro detalhe importante, eu já falo isso aqui para concluir essa nossa introdução de hoje, é que João, ele enfatiza muito o aspecto da testemunha. Testemunha é aquela pessoa que pelo seu conhecimento tem o poder de mudar completamente um curso de um processo. Testemunha é aquela pessoa que viu ou ouviu alguma coisa. No plano espiritual, testemunha é a pessoa que viu, que ouviu e até mesmo a que sentiu alguma coisa. A Bíblia diz que nós somos testemunhas. Se somos testemunhas, nós devemos conhecer a respeito do assunto que estamos testemunhando. E se estamos testemunhando do Evangelho, nós precisamos ouvir, nós precisamos ver e, acima de tudo, precisamos experimentar a sensação ou a transformação que o Evangelho causa na nossa vida, essa mudança de coração, a mudança de comportamento. O Evangelho é uma coisa espetacular. E hoje, se você quer ser testemunha, assim como João foi, assim como os outros discípulos foram, e assim como ele incentiva que sejamos, nós precisamos conhecer, ter envolvimento com o caso. E o nosso caso é a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a nos acompanhar durante toda a semana. Mas vou dizer uma coisa, esse estudo, essa prévia que nós fazemos da lição, ela não te isenta de estudar a lição mesmo. E no nosso site tem um link facinho que você clica lá e já abre na lição da semana para você. É uma porçãozinha por dia, é só um pouquinho. Você não vai perder tempo. Muito pelo contrário, aquele pouquinho vai se transformar em muito na sua vida, porque vai te acrescentar conhecimento, e é um conhecimento que não é um conhecimento passivo não, é ativo. Ele muda a sua vida, ele consegue transformar o seu coração. Aí sim você vai ser uma verdadeira testemunha. Então está marcado, nós temos um encontro toda semana para o estudo da lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre, falando das cartas de João.
Até lá a gente se encontra.